Uma ótima tarde a você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o país nesta terça-feira, dia 19 de maio. Você está nos acompanhando pelo portal sba1.com, o portal da notícia do agronegócio e também das oportunidades do Brasil. Você acompanha também pelas parabólicas em todo o país, pela Claro TV, nos canais que a gente vai transmitir no Canal do Boi para todo o Brasil, também a Neo TV no Brasil e no Paraguai, e a partir deste momento a TV Imaculada Conceição está linkada aqui no Agricultura BR, transmitindo com sinal aberto para todo o Mato Grosso do Sul. Começa o programa de hoje falando a respeito de febre aftosa e começando pelo estado do Mato Grosso, é o maior rebanho do país e por lá o rebanho mato-grossense deve ter aí uma imunização em 30 milhões de cabeças, é o que nós vamos conferir agora na reportagem de Valdir Pacheco. A vacinação contra a febre aftosa em Mato Grosso está em pleno andamento. Em consequência à Covid-19, o INDEA, Instituto de Defesa Agropecuária do Estado, optou por antecipar a vacinação e prorrogar a comunicação ao órgão. Cerca de 30 milhões de cabeças de bovinos deverão ser imunizadas até o dia 10 de junho e a comunicação poderá ser feita até o dia 20 de junho. 22,9% das propriedades rurais já comunicaram a vacinação, número 9,14% a mais que na etapa passada neste mesmo período. Até o último domingo, o Instituto registrou 24,21% dos bovinos e bubalinos já vacinados e realizada a comunicação, um aumento de 11,74% em relação à última etapa passada nesta mesma data. Para evitar aglomeração nas unidades do Instituto em todo o estado, o pecuarista tem a opção de fazer o comunicado pela internet, seguindo o passo a passo disponível no site www.indea.mt.gov.br. Agora eu falo sobre a vacinação contra a febre aftosa no estado de Mato Grosso do Sul. E os pecuaristas que têm as regiões aqui que vão ser vacinadas, pelo menos 80% já fizeram a aquisição das vacinas. É o que nós vamos conferir agora na reportagem de Vinícius Souza. Mato Grosso do Sul é reconhecido pelo seu bom desempenho na pecuária. O estado compõe a lista dos que contam com o maior rebanho bovino de corte do Brasil. E nessa primeira etapa de vacina contra a febre aftosa, medidas foram tomadas para que a aplicação não fosse prejudicada devido à pandemia do Covid-19. A compra das vacinas foi liberada na metade de abril, o que adiantou o trabalho nas fazendas. Essa antecipação foi do dia 15 de abril e o setor produtivo respondeu muito bem. Que nós vacinamos praticamente acho que uns 20% do rebanho foi vacinado de uma forma até antecipada. Então foi uma medida que correu muito bem. As etapas de vacinação se dividem em duas. Em maio para todo o rebanho bovino e bubalino e em novembro para bovinos e bubalinos de 0 a 24 meses. É importante lembrar que existe um plano do Ministério da Agricultura para a erradicação da vacina em 2021. Estados como Paraná e Santa Catarina já não participam desde a última etapa do ano passado. E a importância hoje de estar cumprindo, próximo dos 100% do rebanho todo vacinado, é uma das metas em relação a retirada da vacina também daqui a um ano, entendeu? Então nós temos um planejamento do PENEFA, que são 42 ações, e essas ações têm sendo cumpridas da melhor forma possível. Eu acho que é importante isso e a conscientização do produtor. Até o momento, mais de 14 milhões de vacinas foram vendidas no estado. Mato Grosso do Sul tem um rebanho de aproximadamente 18 milhões de cabeças de gado, divididos entre as regiões do Planalto e do Pantanal. Com esses números, nós temos então de 83,5% do rebanho que já foi comprada a vacina e já estão nas propriedades. E esses números, eles nos deixam muito tranquilos em relação
ao cumprimento até o dia 31. O pecuarista que está na região da planície sul-mato-grossense pode vacinar o rebanho até o dia 31 de maio e precisa fazer o registro junto à Iagro até o dia 15 de junho. Para quem está na região do Pantanal, a vacina pode ser feita até o dia 15 de junho e o registro até o dia 30 de junho. O registro da vacina deve ser feito no site da Iagro. O não registro pode ocasionar multa de R$ 30 por animal. Outro ponto importante destacado pelo presidente da Iagro é o recadastramento do PROACAP, Programa de Atualização do Cadastro da Agropecuária e do Estoque de Animais Bovinos e Bubalinos. Um planejamento de recadastramento junto com o Ministério, com a Secretaria de Fazenda, com a Cefaz, entendeu? Onde o produtor entra lá e de uma maneira bem simples ele cadastra e coloca as informações, inclusive, que são oriundas do CAR, do Cadastro Ambiental Rural. E é uma medida de suma importância. O ano passado nós fizemos um ajuste de rebanho e o governo pegou e deu uma anistia em relação às notificações de possíveis diferenças de rebanho. E agora ela está sendo efetivamente viabilizada agora, a pessoa recolhe uma taxa para ajustar o rebanho. Se ele perder o prazo, que é do dia 31 de maio, ele vai perder a possibilidade de fazer esse ajuste de rebanho com essa anistia. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. Falamos agora sobre o cenário internacional para a soja e os números que foram levantados pelo governo da Argentina em relação à exportação de grãos mostram um cenário um pouco mais complicado comparando abril de 2020 com abril de 2019. Os números apontaram para 1,524 bilhões de dólares de receita com as exportações de grãos da Argentina. Esse número representa uma queda de 20% frente àquilo que tinha sido o resultado de abril de 2019. Portanto, na comparação anual, queda para os argentinos de cerca de 20%. Contudo, quando se compara o mês de março com o mês de abril, a receita de exportação de grãos e produtos agrícolas tiveram uma elevação de 41%, de acordo com os dados oficiais do país. Um número importante também de ser ressaltado, ou um fator, melhor dizendo, importante de ser ressaltado, é que o Covid-19 também trouxe limitações para a capacidade portuária do país vizinho e que o principal produto exportado por eles é o farelo de soja. Eu falei da situação da Argentina agora para falar também a respeito do Brasil. Olha só os números. De acordo com os dados da Datagro, do último dia 8 de maio, a comercialização da safra 2019-2020 vem bastante acelerada, com 80%, cerca de 80%, enquanto que a campanha 2020-2021 vem com números recordes próximos a 30%, superando em muito os dados do último maior número que se teve aí, que era na casa ali de 13% até 15% de comercialização antecipada. Nós quisemos saber do professor Marcos Fava Neves, especialista em planejamento estratégico do agronegócio, como que ficam os cenários da soja para o Brasil na próxima safra, já que o produtor tem conseguido negociar bem antes e com bons preços a sua oleaginosa, que será ainda plantada a partir do mês de setembro, e como que essa situação de China e Estados Unidos, o conflito comercial, impactam nessa situação. Para a soja, o cenário está firme. Essa situação de confusão entre a China e Estados Unidos, de certa maneira, beneficia o Brasil. E é uma situação, na minha leitura, que vem para ficar por conta da disputa no protagonismo mundial. Então, os Estados Unidos compete com o Brasil, né, e também a Argentina, em menor grau, para abastecer o mercado asiático, e qualquer situação de estresse entre eles e a China
se virando para comprar mais produtos no Brasil, melhor aí para o nosso agronegócio. Então, esse é o ponto que tem que ser observado, a questão da relação americanos e chineses, que nessa semana que passou teve mais um pouquinho aí de confusão no caldo todo. E os chineses estão comprando bastante do Brasil, a soja está possibilitando margens boas e também existe preocupação na China e no mundo asiático com interrupção de cadeias de suprimento. Eu vi um material solicitando às empresas que importem mais. Então, esse produto hoje não é fonte de preocupação para nós, não. Então, o professor Marcos Fava Neves trazendo aí os parâmetros para o mercado da soja. Um grande abraço a ele, participa diariamente aqui do Agricultura BR. E esses fatores que ele destacou agora são muito importantes e há um elemento no mercado, né, que tem sido falado já há algumas semanas a respeito da disponibilidade da soja no Brasil. Esse número que eu falei agora há pouco sobre a campanha 19-20, com 80% da safra, ou pouco mais de 80% já comercializada, ela mostra que há pouca soja disponível. Os chineses sabem disso, têm comprado soja, os embarques mês a mês, as estimativas são muito elevadas porque a soja já está comercializada, mas o fato é que tem pouca soja para se comprar para entrega ainda nessa campanha e é por isso que a China começa a buscar soja nos Estados Unidos, uma soja que inclusive vem com valores até mais acessíveis. Já que eu falei de Estados Unidos também, vamos saber como é que vem soja negociada na Bolsa de Chicago agora. Nós temos os números para a oleaginosa na Bolsa norte-americana, que vem apresentando queda, neste momento, recuo para a soja. Posição de julho, $8,41 mais 2 o bushel. Agosto, 8,45. Setembro, $8,45 mais 4. Novembro, $8,50 mais 2. São os negócios que eu destaco agora com soja na Bolsa de Chicago. Acompanhe comigo como é que vem o dólar comercial, é o que a Agricultura BR mostra para você, é determinante aqui para a formação de preços. E olha só, dólar hoje volta a operar em alta, 0,65% de elevação para o dólar, negociado agora a R$ 5,75, mais 9, já próximo a 5,76 nesta terça-feira. E sobre este assunto e também sobre como que tem se comportado o mercado financeiro. Ontem tinha uma certa motivação por conta da queda no número de mortes no final de semana pelo Covid-19, isso animou mercados no mundo todo. Mas vamos saber como é que vem o mercado agora com Walter Pulga Júnior, que fala ao vivo dos estúdios do Canal do Boi, na sede da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, o que nós tivemos logo na abertura das negociações no mercado de câmbio hoje pela manhã foi uma tendência de baixa para o dólar, né? O dólar chegou a recuar, vamos ao painel? O dólar chegou a recuar para a faixa de 5,68 mais 92, abaixo de 5,69, mas em seguida teve uma virada e voltou a subir. Sobe agora quase 0,59%, 58% aproximadamente, volta a ser negociado acima de 5,75. Aliás, já chegou a se aproximar aí perto de 5,76. E por que isso ocorre? Isso ocorre porque o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, do Federal Reserve, Jerome Powell, já anunciava no final de semana e hoje para o Senado americano que ainda há recursos para gastar nos Estados Unidos no enfrentamento da Covid-19, ou seja, da pandemia que também prejudica os negócios nos Estados Unidos. Fora isso, há alguma indefinição ainda sobre o funcionamento do sistema bancário amanhã e quinta-feira no Brasil. Portanto, já há uma demanda um pouco mais acentuada para dólar neste momento, daí a alta que nós acabamos de ver agora. Caso o mercado financeiro não possa operar mesmo amanhã e depois, e ainda teremos na sexta-feira, você verá já um feriado, vamos dizer, um ponto facultativo, que é meio feriado, né? Há uma demanda maior por dólar neste momento. Enquanto isso, o que ocorre com a nossa Bolsa? A nossa Bolsa, lógico, sem um viés muito claro lá fora, nós temos algumas
alguns índices nos Estados Unidos em alta, na Europa também, outros em baixa, ou seja, há uma certa variação, mas a nossa Bolsa reage bem. Já se aproxima aí dos 82 mil pontos. Neste momento opera aos 81.917 pontos, alta de 0,89%, ou seja, recuperação para a nossa Bolsa às vésperas dessa indefinição, se nós teremos operação de Bolsa ou não amanhã definitivamente. Mas o que ocorre aqui entre as ações mais negociadas, que tem maior alta, está a Marfrig, né? Marfrig sobe agora mais de 6%, 5%, quase 6%, ou seja, nós temos aí um movimento positivo. Agora, a dúvida ainda persiste se nós teremos operações no mercado financeiro amanhã em São Paulo. As instituições financeiras encaminharam uma carta ao governador de São Paulo, ao prefeito de São Paulo, ao governador João Dória e ao prefeito Covas, para pedir que sejam excluídos do feriado de amanhã e de quinta-feira. Isso porque, segundo eles, e eles enumeraram nesta carta 12 problemas que ocorreriam com a paralisação das operações financeiras, eles querem ficar fora desse feriado. Ou seja, pedem que sejam excluídas, né, do que determina a lei que foi aprovada ontem na Câmara Municipal de São Paulo e que adianta feriados de Corpus Christi e, mais do que isso, adianta o feriado de comemoração da consciência negra. Portanto, teremos, na verdade, feriado amanhã e quinta-feira, mais ponto facultativo na sexta, mas o mercado financeiro pode trabalhar ainda, operar ainda, se o governador assim decidir e o prefeito também, pela exclusão dos bancos. É um pedido que foi feito, inclusive, pela B3, pela Bolsa, também com apoio aí da BBM, né? A nossa Bolsa Brasileira de Mercadorias, já que possui praticamente 100% de sua operação home office, vai manter as operações amanhã, já é uma decisão. Não teremos atividade em São Paulo, na central da Bolsa, mas a Bolsa trabalhará normalmente. É a mesma proposta da B3. Negócios com ações não seriam interrompidos, tampouco o mercado futuro, já que mais de 95% no caso da B3 opera hoje em home office. De olho na informação, porque até o final do dia nós teremos mais novidades sobre esse feriado prolongado em São Paulo, que, aliás, Fabiano, pode chegar até a próxima segunda-feira. Se a Assembleia Legislativa de São Paulo decidir ainda hoje que nós podemos adiantar feriado na segunda-feira, seria o feriado de 9 de julho, que é comemorado aqui em São Paulo, adiantado agora para a próxima segunda-feira, teremos aí 4, 5 dias, pelo menos, de feriadão prolongado em São Paulo. Isso altera muito o comportamento do mercado financeiro. É com você. E altera mesmo, né, Pulga? Porque tira, né, de circulação o principal estado, onde tem a maior parte das negociações, onde se não está concentrado, no caso, a produção, no industrial sim, mas as demais não, está concentrada a negociação. Então isso traz realmente impactos nada positivos para os negócios no Brasil, que estão tentando retomar de alguma maneira. Bom, para falar em negócios, vamos dar uma olhada agora como é que vem a soja negociada nos portos do Brasil, em especial Paranaguá e Santos, por conta da queda do dólar, né? O dólar, apesar da alta que tem tido nesse momento, né, está subindo um pouco, ele teve uma queda um pouco mais forte nesta última segunda-feira, e isso reflete sobre os negócios com soja. Veja só que a soja para entrega em junho vem no Porto de Santos a R$ 113,00 a saca, Paranaguá R$ 112,00 por saca de 60 quilos, de acordo com a Grãos Corretora. A Agricultura BR agora traz para você números a respeito do milho produção no Brasil em segunda safra. Eu começo falando a respeito de como que deve ficar essa segunda safra, de acordo com os dados apurados pela consultoria AG Rural, divulgados na manhã desta terça-feira. De acordo com a AG Rural, a produção brasileira no centro-sul do país, portanto os estados do centro-sul, em segunda safra, devem totalizar 66 milhões e 700 mil toneladas, com uma produtividade média de 95,7 sacas, uma queda de 6% frente aos dados da segunda safra no Centro-Sul no último ano. Um número importante a ser ressaltado é que a AG Rural tem
feito um recuo com as suas estimativas de produção do milho safrinha já nos últimos meses por conta do fator clima que tem castigado alguns estados brasileiros, mas principalmente o estado do Paraná. De acordo com os números apurados pela AG Rural, dos pouco mais de 2.300.000 toneladas que foram cortadas da estimativa de produção de milho no Centro-Sul, 1,5 milhão é cortado no estado do Paraná. Agora vamos ao gráfico, fica mais fácil para entender como é que fica essa situação. Você tem aqui a produção no Centro-Sul do Brasil na campanha 18-19 em 69.300.000 toneladas. Já para a campanha 19-20, em fevereiro eram estimados 69.100.000 toneladas. Em março, 67.900.000 toneladas. Agora em maio, essa estimativa cai para 66.700.000 toneladas. São os números destacados aqui pela AG Rural em torno da produção brasileira de milho em segunda safra no Centro-Sul do país. Um dado importante, isso porque já tínhamos recebido na última semana alguns questionamentos por mídia social, essas chuvas que atingiram o estado do Paraná e do Mato Grosso do Sul na última semana, chuvas intensas inclusive, elas foram muito benéficas para o desenvolvimento das áreas de lavoura, mas não foram capazes de recuperar, de acordo com a AG Rural, as perdas que já existiam, que estavam presentes no campo. E dos 2.300.000 hectares dedicados ao milho segunda safra no estado do Paraná, toda a área já foi cultivada, já foi semeada. De acordo com os números do Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná, nesse 100% há muitas perdas em relação à qualidade do milho por conta, evidentemente, do fator clima. Os números foram apresentados na manhã de terça-feira. Você tem aqui os dados de desenvolvimento das lavouras no Paraná. 45% vem em boas condições, 39% em condições médias, 16% em condições ruins, é o que o Agricultura BR traz em destaque com os dados do DERAL. E a CNA, a Confederação Nacional da Agricultura, apresentou uma proposta para o setor rural pós e como lidar com a pandemia causada pelo Covid-19 no Brasil. É o que nós vamos acompanhar agora na reportagem de Saulo Lopes. O plano entregue pela Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil ao governo federal inclui 10 propostas prioritárias para a política agrícola do país na próxima safra. Melhorar o ambiente de negócios com processos mais rápidos para aquisição de crédito pelo produtor estão entre as medidas. A queda da receita no setor energético, etanol e açúcar em 15% preocupa os proprietários rurais que empregam cerca de 100 mil pessoas em 7 estados. O setor de frutas frescas também apresentou uma queda de 15% em relação ao mesmo período do ano passado. Isso significa menos 75 milhões de dólares na receita. Na visão da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, há a necessidade de se prorrogar financiamentos e buscar alíquotas de impostos mais condizentes com o cenário de retração de consumo interno. As medidas da CNA entregues ao governo federal foram elaboradas em conjunto com as federações agrícolas dos estados e também em parceria com a Frente Parlamentar da Agropecuária, que tem cerca de 300 parlamentares, entre deputados federais e senadores. Estas foram as notícias da capital por hoje. De Brasília, Saulo Lopes.
E a situação de produção de algodão e os seus custos têm deixado os cotonicultores no Brasil preocupados. Nesta semana, eu conversava com a Dan Hoffman, da Associação dos Produtores de Algodão do Mato Grosso do Sul, que trazia esse ponto de vista. E agora vamos trazer os números do estado do Mato Grosso, divulgados pelo Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Isso porque os custos, de maneira geral, eles foram elevados para o algodão para a campanha 2020-21. É o que você acompanha na tela comigo. Na primeiro gráfico, nós temos aqui o que foi registrado de despesa no mês de abril na safra 2020-21. Essa situação de custo variável teve uma alta de 2,18% quando comparado ao último mês, ficando em R$ 9.119,01 por hectare. Esse aumento é por conta da valorização do dólar no mês anterior, o que fomentou o preço dos insumos. Quer dizer que já tem ali um custo maior. Mas não é só isso. O custo de operacionalização também ficou mais elevado para o algodão no estado do Mato Grosso, é o que nos mostra o IMEA nesse gráfico. Veja só, o custo operacional no mês passado para a safra 2021 totalizou R$ 9.786,04 por hectare. É uma alta de 2,11% frente ao mês passado. Diante disso, para que o produtor consiga cobrir as despesas, é necessário que negocie a sua pluma pelo menos a um preço médio de R$ 78,75 por arroba. No relatório do IMEA, ainda um alerta ao produtor que continue atentos à alta do dólar para que consigam controlar as despesas na sua lavoura. O que preocupa o produtor de algodão hoje? Primeiro, eles conseguiram negociar a safra antecipada, negociaram muito bem. A questão agora é o cumprimento por parte de quem comprou, porque a indústria que utiliza o algodão está parada por conta do Covid, e isso traz muita preocupação para o setor em todo o Brasil. E o arroz e o feijão são alimentos considerados essenciais e fazem parte da mesa do brasileiro. Lá no estado de São Paulo, agora, tem tentado se colocar, através de um projeto de lei, uma situação que incentiva o consumo, fazendo com que nas escolas isso aconteça também da mesma forma. Fica obrigatório ali na merenda escolar. É o que nós vamos acompanhar, essas informações, na entrevista realizada pela Sara Kirchhoff. Isso mesmo, o deputado Frederico Dávila fala conosco agora por Skype. Ele está no interior de São Paulo e vai falar sobre esse projeto de lei 38 de 2020. Deputado, primeiramente, seja bem-vindo ao canal do Boi e eu gostaria que você explicasse, então, esse projeto de lei que deve tornar obrigatório aí o feijão e o arroz na alimentação nas escolas. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Sara. Um abraço a todos do canal do Boi. Esse nosso projeto visa justamente a questão da boa nutrição das crianças. Já tem N estudos aí comprovando os benefícios do arroz e do feijão, que é um prato tradicional brasileiro, e principalmente o feijão, que é uma fonte de proteínas, vitaminas, sais minerais, ferro, enfim, que são fundamentais no desenvolvimento cerebral das crianças, né? E o arroz, como todos sabem, é a alimentação básica de diversas culturas, como as culturas orientais, coreana, chinesa, japonesa, e que também é um grande carboidrato aí, saudável, que é importantíssimo na concepção da formação das crianças. Então, o nosso projeto 38 é justamente para obrigar a rede pública a fornecer o arroz e o feijão diariamente para as crianças, justamente para que, enquanto elas estiverem no período escolar, elas receberem uma alimentação de qualidade e com nenhuma manipulação, porque o arroz e o feijão, eles não permitem ser manipulados, né? O que a gente vê muito aí alimentos que você fala, a base de, né? A base de milho, a base disso, a base daquilo, mas quando você vê, é extremamente processado, e nem de longe chega perto do original, né, vamos dizer, do componente original. E o arroz e o feijão você não consegue manipular e sim servir da maneira que a gente conhece.
Pois é, deputado, e infelizmente também a gente sabe, né, do conhecimento de todos, que muitas das crianças da rede pública de ensino têm na alimentação, na escola, o seu prato principal do dia, né, que muitas vezes elas não têm em casa. Então, realmente, é muito importante que ele seja composto por alimentos nutritivos, como no caso do arroz e do feijão, né? Exatamente, sabe? Porque o que acontece? Você sabe melhor do que eu, vocês estão aí no dia a dia das commodities, cobrindo as commodities aí na B3, e vocês sabem como oscilam todos aqueles alimentos básicos, desde a carne, açúcar, soja, milho, enfim. As compras feitas pela Secretaria de Educação para a merenda escolar, elas têm um orçamento. Só que esse orçamento, por vezes, para ser melhor aproveitado, compram-se, né, itens que você até compra mais, mas que não tem um valor nutritivo suficiente ou mesmo saudável. Muitas vezes a gente vê merenda escolar aí usando ingredientes ou até produtos com excesso de sódio, excesso de sal, excesso de açúcar. Quando eu digo açúcar, não é o açúcar refinado, mas são produtos que se transformam em açúcar dentro do metabolismo da criança, né, que excesso de massas, excesso de gorduras vegetais, enfim, né, e que não são boas para a saúde. E o arroz e o feijão, além de satisfazerem bastante a questão da saciedade alimentar, o feijão principalmente vai fornecer aqueles sais minerais, proteínas, vitaminas que a criança precisa, e o arroz, o carboidrato. E aí você complementa com outros itens como frutas, verduras e legumes. Nós também temos uma solicitação da Abavar, que é a Associação Brasileira de Bananicultores do Vale do Ribeira, solicitando para que a banana seja incluída, não todos os dias, mas pelo menos 3 vezes por semana, na alimentação das crianças, porque a banana, como todos sabem, é riquíssima em potássio e que faz toda a diferença, principalmente agora nessa época de coronavírus, a questão da imunidade das crianças, né? Ou seja, o potássio é um grande agente aí que estimula a imunidade do sistema imunológico das pessoas. Tá certo, deputado. E falando novamente aí do feijão e do arroz, também tem outro ponto, né, nesse projeto de lei que com certeza vai ajudar essas duas cadeias, né? Hoje o Brasil, ele é o maior produtor de arroz do mundo fora da Ásia e é um importante produtor de feijão. E o consumo desses produtos, especialmente do arroz, ele vem caindo nos últimos anos. Inclusive no Rio Grande do Sul, o IRGA, Instituto Rio Grandense do Arroz, ele tem um trabalho forte nesse sentido para incentivar o consumo do arroz, que é visto como um alimento, precisa ser visto como um alimento saudável, né? Então, com certeza, isso também contribui para essas duas cadeias aí no agronegócio, né? Veja você, o arroz, como eu acabei de falar no começo da nossa entrevista, é a alimentação básica de diversas culturas, né? E, por incrível que pareça, a cultura japonesa é uma das culturas das nações que mais vive, né, que tem o maior índice de longevidade, e a base da alimentação deles é peixe e arroz. Então, não há de se dizer, tem muita gente que fala que arroz faz mal, que dá índice glicêmico. Isso nós vimos ao longo da história com vários alimentos, com ovo, com café, enfim. Sim. E aí o arroz sendo a base dessas três nações, China, Japão, Coreia e aqueles outros países ali do Oriente, que tem a sua alimentação baseada no arroz, coincidentemente ou não, são as nações que mais têm, os povos que mais têm longevidade no mundo, né? O japonês, a gente vira e mexe e vê japonês aí morrendo aí com 110 anos, 105 anos, etc e tal. E o feijão, como você bem disse, o Brasil é um grande produtor, mas que sempre fica quando produz um pouquinho mais, o preço cai demais, e quando produz um pouquinho menos, o preço sobe barbaramente, né? Então, a gente tem que estimular o consumo desses alimentos saudáveis de baixa manipulação,
e que tem uma capacidade nutritiva positiva, não só para as crianças, mas também para toda a população, porque hoje a gente vê muito gente obesa, né? E gente obesa nada mais é do que as pessoas estão comendo alimentos muito, muito calóricos, que transformam muito em açúcares, que pode ser o açúcar refinado em si, ou não, né? Como o caso de algumas massas, esses biscoitos e processados que a gente conhece, que acabam se transformando em açúcar e causando obesidade. Sim, com certeza. Então, no caso do arroz, um trabalho forte do IRGA lá no Rio Grande do Sul, e no caso do feijão, né, quem tem um trabalho aí também muito intenso à frente desse incentivo é o IBRAF, lá do Paraná, né, do Marcelo Líderes, como a gente bem sabe. Deputado, só para encerrar, você comentou então que o projeto de lei está na CCJ, né, Comissão de Constituição e Justiça, na Assembleia Legislativa aqui do Estado de São Paulo, depois ele vai para Finanças e depois para Educação. Evidentemente, a gente está vivendo um momento diferente por causa da pandemia do coronavírus, e alguns projetos de lei agora eles estão mais congelados e está se dando preferência para os que tenham relação com a pandemia. Mas qual que é a expectativa de que ele passe por todas essas comissões e que ele de fato já esteja acontecendo, que a obrigatoriedade passe a acontecer nas escolas? Qual que é a sua expectativa em relação aos prazos? Olha, Sara, eu acho que vai ter muito boa aceitação, porque veja você, até o deputado Carlos Gianazzi, que é do PSOL, nós temos diferenças ideológicas bastante grandes, mas ele é professor da rede pública. Ele é um apoiador desse projeto de lei. Eu acho que ninguém é contra você alimentar bem as crianças, né? Então não é possível que nós tenhamos... Eu quero ver quem que justificará ser contra isso, baseado em quê, né? Nós não estamos fazendo absolutamente nada de nocivo ou favorecendo absolutamente ninguém. Se ainda quiserem falar que está favorecendo o produtor, isso aí não tem nada a ver, porque a gente sabe muito bem que se não der vazão pelo sistema de ensino, vai dar vazão pelos mercados ou por outros acessos. O que nós queremos mesmo é que o arroz e o feijão se tornem uma obrigatoriedade na alimentação escolar, justamente porque nós vemos nos relatos que a gente recebe de prefeitos, secretários de educação municipais, etc., que quando, às vezes, há compras de produtos que não são saudáveis, né? E isso, ou produtos extremamente manipulados, ou processados. E isso a gente acaba vendo quantas crianças, né, Sara, a gente vê hoje na rua, coisa que a gente não via há 20 anos atrás, quantas crianças a gente vê hoje com aí 8, 9, 10 anos de idade obesas, né? E isso aí a gente sabe muito bem de onde vem. Sim. Não, minha pergunta é mais em relação aos prazos, a expectativa de que essa obrigatoriedade aconteça de fato. Ela deu entrada na CCJ dia 10 de março, né? Tá correndo o prazo. Só que, dado o problema do corona, as comissões estão interrompidas lá na Assembleia, né? Então nós estamos tendo reuniões virtuais, reuniões através de aplicativo virtual, mas todas elas voltadas para a questão do coronavírus. Nós não estamos tratando de temas que estavam lá na Assembleia. Então, todas as nossas reuniões têm tratado do tema do coronavírus. Então, eu acredito que seja retomado, uma vez que o prazo na CCJ até já se extinguiu, ele ande, creio eu, se Deus quiser, até o final desse ano, se tudo voltar ao normal, a gente consiga passar esse projeto de lei. Perfeito, deputado. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco, viu? Muito obrigado, um abraço a todos. Outro para você. Esse foi então o deputado Frederico Dávila, e a gente encerra por aqui. É com vocês.
E são com essas informações que eu encerro essa edição do Agricultura BR. Desejo a todos uma excelente tarde. Voltamos às 16 horas lá no Agrocanal. A todos um grande abraço e até lá!